Nora, esse filme que as pessoas estão enaltecendo como uma obra-prima, o melhor filme do Sean Baker e tal. E aí eu assisti o filme, eu acho que ele é bem equivocado em diversas decisões, mas uma coisa que me pegou muito depois que eu assisti, e antes, porque o filme chegou a passar em festival e tal, é que ele era uma desconstrução dos contos de fadas e uma desconstrução de uma linda mulher. Então veio a ideia para fazer esse vídeo, que é justamente olhar para esses dois lugares de desconstrução diante do que a Nora acaba fazendo e questionar se de fato ele está desconstruindo algo. Os contos de fadas são provenientes de tradições orais que acabaram adotando esse caráter mais de literatura infantil a partir da Idade Média e Moderna, sempre com esse caráter de contos cautionary tales, tipo contos de advertência sobre certas situações, e não somente voltado para um público mais infantil, até por conta desse caráter mais sombrio que essas histórias acabavam tendo. Inclusive tem um TED Talk de uma professora de estudos de contos de fadas chamada Anne Dugan, que ela fala justamente sobre a percepção diante de contos de fadas com o passar das décadas, dos séculos, melhor colocando. Fairy tales seem to be everywhere. They feel so familiar to us. Like we really know them. Porém, conto de fadas, quanto a essa terminologia, por assim colocar, que a gente tem no imaginário popular hoje em dia, acaba acontecendo a partir dos filmes da Disney de princesas. O primeiro sendo a Branca de Neve, lá em 1937. Curiosamente, agora em 2025, vamos ter um live action dessa animação. Aí, em 1950, a gente tem Cinderela e em 1959, A Bela Adormecida, citando meio que as três principais, ou melhor, as três iniciais, que serve para consolidar o pensamento do romance conto de fadas, que vai ter o amor verdadeiro, o príncipe encantado, o primeiro beijo e o felizes para sempre. But learning about the history of fairy tales is truly a game changer. We learn, for instance, that fairy tales are not innocent tales for children, that in fact, they often weren't written for children at all. Só que é importante puxar um elemento que vai voltar mais pra frente nesse vídeo, que é o olhar dominante de quem está criando e contando essas histórias, onde foram equipes majoritariamente masculinas, que por sua vez refletem a visão de sociedade daquele período. E dentro dessas animações, com o passar das décadas, certos elementos e comportamentos problemáticos passaram a ser apontados, muito nessa visão de elementos que eram vistos como românticos e, por consequência, normalizavam certos tipos de agressões, como a pessoa que não pode consentir para aquilo, seja as princesas que estão dentro das maldições e estão dormindo, como a Bela, a própria Aurora, a princesa, isso já pulando mais para a década de 90, que a gente tem a Bela e a Fera, onde a Bela sofre esse sequestro, mas é um sequestro romântico. Todas essas questões, além de serem apontadas, também começaram a ser estudadas sobre o quão danosas elas eram de olhar essa idealização do que era um conto de fadas, de buscar esse tipo de história, esse tipo de relacionamento. Porque é sempre importante apontar que sempre vai vir as pessoas falando, não, mas é só uma animação, não sei o quê. Mas toda a obra, ela é um reflexo da sociedade e da cultura na qual ela está inserida naquele momento. Nenhuma obra vem do nada e não tem nenhum caráter político dentro do que está sendo criado e o que está sendo passado adiante, está sendo perpetuado quanto mensagem. O que nos leva ao Conto de Fadas de uma Linda Mulher, que é esse clássico filme da década de 1990, que tem o Edward, interpretado pelo Richard Gere, sendo um homem de negócios muito bem sucedido, contratando a Vivian, interpretada pela Julia Roberts, que é uma prostituta, e no processo os dois se apaixonam. Porém, antes de ser uma linda mulher, a ideia inicial era ser um drama chamado 3000, o valor que eles acabam negociando ali pela semana toda da Vivian. 2.000. 3.000. Fechado. Ah, que barato! Cujo roteiro, escrito pelo J.F. Layton, era ser uma fábula sombria sobre uma América destruída financeiramente, numa espécie de resposta ao que foi o filme Wall Street na década anterior. Esse roteiro inicial tinha ideias que acabaram perdurando na versão final do filme, mas uma mudança muito profunda foi no final, porque a ideia não era que o Edward e a Vivian ficassem juntos. Ela ia meio que fazer ali o programa dela e depois ela ia pegar esse dinheiro e ia pra Disneylândia junto com a Cat, a outra prostituta amiga dela que aparece no filme. Ia ser um final meio desolador, dela olhando ali pela janela do ônibus e ia acabar assim.
não ia ter um final feliz, um final de conto de fadas, por assim colocar. Tudo isso que eu estou dizendo está presente numa matéria que a Vanity Fair soltou em 2015, em comemoração aos 25 anos de Uma Linda Mulher. E uma coisa que é pontual a ser dita, que por questão de direitos, de quem ia produzir o filme e tal, eventualmente caiu nas mãos da Disney, que vem essa ligação com o conto de fadas que eu estava falando. Mas não somente isso, como o diretor, o Gary Marshall, ele disse que a ideia dele, quando ele pegou o projeto, era fazer um conto de fadas com um twist. Minha visão era a combinação de contos de fadas. A Julia Roberts era Rapunzel, o Richard Gere, o Príncipe Encantado, o Hector Elizondo, a fada madrinha. Não parecia a visão que todo mundo teria, mas eu tinha. O próprio filme a compara com a Cinderela num determinado momento, e até mesmo o final, ele tem essa visão de um conto de fadas do Príncipe Encantado chegando no seu cavalo branco, que no caso seria o Richard Gere dentro da limusine dele. Porém, é interessante também observar que existe, de certa forma, uma tentativa de desconstrução de alguns elementos de contos de fadas, onde o principal que dá para colocar envolve a questão do beijo, que o beijo não pode ser dado, não dou beijo, tal. Até o momento que o beijo é dado pela Julia Roberts como esse símbolo de amor se concretizando entre os dois. Também há um outro lado em torno do personagem do Richard Gere, e aí é curioso que isso eu vou voltar em Anora também, mas é isso. Ele parece um personagem muito mais trabalhado do que exatamente a personagem da Julia Roberts. O Edward, ele é esse príncipe em processo de desconstrução do que ele entende quanto poder e quanto mundo, que ele acha que o dinheiro compra tudo, é o capitalismo, tal. E aí a personagem da Julia Roberts faz ele passar por um processo de transformação. Claro que isso carrega contradições dentro de si, principalmente em torno da máxima que o filme quer trabalhar, que tudo é sobre dinheiro, tudo são transações financeiras, mas falta profundidade para ele ter algo a dizer em relação a isso, porque tudo acaba sendo invernizado pelo lado da comédia romântica. Tá tudo bem, é o Richard Gere, bonitão, galã no final, trazendo rosas para essa mulher que ele ama. E eu sinto que talvez muito desse diálogo, que poderia ser mais profundo ou não tem como a gente saber, é proveniente da versão original do roteiro ali, do Three Towns, da Fábula Sombria, só que aí foi as coisas ficando no meio do caminho, quando o filme foi se tornando a comédia romântica que ele é. E então, finalmente, chegamos em Anora, que é sobre a Annie, que é essa dançarina exótica que acaba conhecendo e casando de forma impulsiva com Ivan, ou Vanya, que é o filho de um oligarca russo. Só que quando a notícia que eles se casaram chega à Rússia, os pais dele não gostam nem um pouco disso e vão voar até os Estados Unidos para anular essa união. O filme é escrito, dirigido e editado pelo Sean Baker, e tudo em Anora parte da Annie, dessa personagem. Só que a grande questão do filme, o grande problema primordial em torno dele, é que ela mal dá para ser tratada quanto uma personagem. Quem dirá a protagonista da sua história? Mal dá para saber direito quem é a Annie quanto pessoa, seja no local de trabalho dela, seja na vida pessoal. São pequenos recortes que são dados pra gente. Ela divide a casa com alguém, ela saber falar russo porque a avó dela não sabia falar inglês. São pequenas linhas de diálogo que você tem que tomar como suficiente para essa personagem ter um mínimo do que você entender sobre ela, porque tudo acaba sendo reduzido ao fato dela ter conquistado o Ivan, ter se casado com ela e possivelmente ter mudado de vida. Só que dentro disso, ainda assim, é raso, porque a gente não sabe nada daquela personagem para ela não somente aceitar a situação que está acontecendo com ela, como insistir quando as coisas tendem a ir cada vez mais para o caótico. O filme, inclusive, poderia trabalhar a mesma questão de Uma Linda Mulher, do amor como uma transação, de que tudo são transações financeiras. Só que a ótica que o Sean Baker coloca no filme e na personagem é de que existe algo amoroso ali. Não é exatamente só a questão financeira, também é, mas o filme nunca trabalha a nuance das escolhas da Nora. Então fica algo bizarro, fica algo meio contraditório de se acompanhar também. E quando a gente pensa no fator de desconstrução mesmo, mais do que apenas você querer subverter ideias, você também tem que olhar para certas temáticas, certos comportamentos e destrinchá-los também. O que o Sean Baker acaba fazendo, eu não diria que é uma desconstrução, não é só você pegar a Cinderela que deu errado e ponto final. Você tem que ter algo a dizer sobre isso. E eu não sinto exatamente que ele tem nada a dizer, muito pelo contrário, eu sinto que ele apenas reforça certas ideias.
Se voltamos para as princesas da Disney, tem a questão que eu citei em torno das problemáticas de agressões que elas sofrem, que é a coisa parecida que ocorre com a Nora em diversos momentos dentro do filme, mas principalmente na cena em que os capangas chegam ali na casa, o Ivan acaba fugindo. Em diversos momentos dessa sequência, a gente vê a personagem sendo segurada, sendo amarrada, tendo a sua boca tampada, que são formas de agressão para com aquela mulher, só que, tal qual os filmes da Disney de princesas botam o verniz do romance para meio que camuflar suas problemáticas, dentro de Anora, o verniz da comédia meio que dá o aval para aquilo tudo não ser levado tão a sério, porque é humor. Só que aí que tá, o humor ele não tá desprendido da realidade, não dá pra você usar como desculpa pra fazer o que você quiser. E o filme acaba fazendo isso nesse momento, vez após vez, ao ponto de usar a palavra estupro como uma punch para uma piada. E de novo, trazendo o que eu disse na parte das princesas, tudo parte de um olhar, e é sempre o olhar masculino do homem hétero branco, que é visto como correto, como o normativo, mas esse olhar também é o reflexo da forma como aquele ser, aquele indivíduo enxerga o mundo ao seu redor. Ele não está despreendido daquilo tudo. Ele pode combater, mas ele também pode apenas reforçar. Em Uma Linda Mulher é colocado que o Edward e a Vivian são parecidos, mas desde o início a balança de poder entre eles está desequilibrada, porque ele tem o poder, ele tem o dinheiro, e ele se coloca no lugar de superioridade a todos que estão ao seu redor, inclusive a própria Vivian em diversos momentos, sempre a corrigindo, sempre falando o que ela tem que fazer, como ela tem que se portar, mas aí, de novo, vem o verniz da comédia romântica que ele está tornando ela uma mulher melhor. Em Anora, por sua vez, o filme quer colocar a personagem meio que no lugar de igualdade com os capangas ali da família. Só que, de novo, a cena da casa deixa muito claro que não existe algo deles estarem na mesma situação no final das contas. A forma como ela sofre agressões que são tratadas como graça acaba refletindo também, de certa forma, como o comportamento do mundo vê esse tipo de situação. Todos tentam controlar a Annie, que acaba resistindo em vão porque ela não tem força suficiente para reagir de volta. Só que aí a questão é essa, o filme coloca a personagem como sendo combativa, e isso quer dizer que ela é forte? Eu acho que não. Lendo a matéria da Vanity Fair, eu achei muito curioso, no mínimo, como várias coisas que são ditas ali em relação à Linda Mulher e a versão original ressoam bem forte em Anora. Mais curioso ainda foi que, ao rever Anora, depois de eu ter revisto Uma Linda Mulher, é ver como o Sean Baker coloca várias referências ao filme de 1990, seja a questão ali da negociação dos dois, o próprio Cinderella é citado também. Eu teria ficado por 2.000. Eu teria pago 4. I would have done it for 10. Вау, знаешь, а я бы не сделал это меньше, чем за 30 тысяч долларов. Em Uma Linda Mulher, como eu disse, o filme parece às vezes mais interessado no Edward quanto um personagem a ser desenvolvido do que na Vivian, que tá ali para mudá-lo para ele chegar até o final e decidir mudar a sua vida e ficar com a personagem. Em Anora temos o Igor, que tal qual o Edward em Uma Linda Mulher, o filme parece que está muito mais interessado no personagem do que na Annie de fato, porque constantemente a câmera busca o olhar e a reação dele para o que está acontecendo. O que, por sua vez, ao meu ver, leva o olhar da gente quanto espectador a torcer pelo personagem também, porque ele é o capanga de bom coração, que não está maltratando a Annie, que vez após vez ela fica rechaçando ele, mas ainda assim ele continua ali presente olhando para ela, ele rouba ali o anel de volta para ela, é ele quem a acolhe no final após ela desmoronar, que é um outro ponto dentro desse filme, que a Anora não é permitido nada fora do olhar ou a presença de algum homem, nem mesmo o momento que ela realmente desmorona depois de tudo aquilo que a gente acompanhou, tem que ter um homem ali do lado para acolhê-la. Numa entrevista, o Sean Baker questionava onde estavam os filmes maduros, feitos para adultos, e aí ele cita vários homens brancos. What I miss is where are the mature films for adults that had human stories. The Kramer versus Kramers, where are the Jonathan Demme films, the Robert Altman films, where are they these days? E a gente não precisa ir nem tão longe. Se a gente vai para 2019, teve um filme muito bom, um dos melhores filmes do ano para mim, que foi bem esnobado, que foi As Golpistas, que trabalha temáticas muito parecidas com a Nora, só que de uma maneira muito mais profunda e trazendo
um olhar feminino para aquela situação toda. No caso, a diretora foi a Lorena Scafaria. E aí a questão é justamente essa, porque esses filmes maduros, com diferentes perspectivas, estão por aí. A questão é justamente você ter vontade de ir atrás deles. Porque a Nora não é uma desconstrução, seja de Uma Linda Mulher, seja de contos de fadas de uma forma geral, porque falta justamente ao Sean Baker ter a percepção de articular algo em torno do olhar feminino da personagem principal, que é renegada a uma mera coadjuvante dentro da sua própria história em diversos momentos. Por consequência, o que ele acaba fazendo é apenas reforçar um olhar dominante com uma outra roupagem. Não é porque ele está tentando ser realista, que ele não entrega o final feliz que as pessoas esperam, que ele está desconstruindo algo. Eu diria que muito pelo contrário, porque se a gente pensar bem, e dado tudo que eu disse dentro desse vídeo, ainda assim a Nora é uma personagem que sofre da violência. A Nora é a personagem que no final acaba sendo resgatada ali pelo, não o príncipe que ela esperava, mas o Igor ocupa esse lugar no final das contas de uma forma distorcida. Então, para todos os efeitos, a Nora é o olhar masculino do que é um conto de fadas. Fairy tales can speak to a range of issues in different social and historical contexts. E aí agora eu convido você a deixar aí nos comentários o que você achou do filme, o que você achou do meu vídeo. Se você curtiu, deixa o like e siga meu perfil aqui, meu canal, para não perder outros vídeos e a gente se vê na próxima.